Olá, seja bem-vindo a mais um devocional do livro Conversas Íntimas com o Espírito Santo, dos bispos JB e Dirce Carvalho. Eu sou o Ruiter e hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta muito simples. O que mais tem tirado a sua paz? Talvez seja o medo de perder alguém, o medo do futuro, o medo da rejeição ou até o medo de fracassar. Mas você já parou para pensar que o seu medo pode estar revelando algo muito mais profundo? O tema de hoje é: os seus temores indicam a localização dos seus maiores tesouros. E o nosso texto base está lá em Provérbios 25, 26, que diz assim: como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. O medo é uma emoção que todos nós podemos experimentar em algum momento da vida. Mas a Bíblia nos mostra que ele pode ser muito mais do que um sentimento. Ele pode funcionar como um diagnóstico do nosso coração. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração, o vosso coração. Perceba que normalmente temos medo de perder justamente aquilo que ocupa o lugar mais importante na nossa vida. Quem coloca toda a sua segurança no dinheiro, por exemplo, vive com medo de escassez. Quem encontra a sua identidade na aprovação das outras pessoas, vive com medo da rejeição. Quem acredita que precisa controlar tudo, vive ansioso diante do futuro. O medo não cria esses tesouros, ele apenas revela onde eles estão. É por isso que Provérbios compara o justo a uma fonte de águas limpas. Uma fonte existe para levar vida, um manancial existe para matar a sede. Mas quando essa fonte é contaminada, ela perde a sua capacidade de abençoar. Da mesma forma, acontece comigo e com você. Quando nós permitimos que o medo governe as nossas decisões, nós deixamos de viver a influência que Deus planejou para nós. Passamos a decidir não pela confiança em Deus, mas pelo receio do que pode acontecer. E aos poucos a nossa fonte vai sendo turvada, como a palavra fala. Mas Deus não quer apenas hoje tirar o seu medo, Ele quer revelar onde está o seu coração. Porque quando Cristo ocupa o lugar de maior tesouro, todas as outras coisas encontram o seu devido lugar. E talvez você esteja se perguntando: como eu faço para vencer os meus medos? A resposta não está em tentar sentir menos medo. A resposta está em olhar para a pessoa certa. Lembre-se de Pedro, uma história que eu gosto muito. Quando Jesus o chamou para andar sobre as águas, Pedro viveu o impossível. Imagine você ali, andando sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, ele caminhava sobre aquilo que naturalmente o faria afundar. Mas a Bíblia diz que ao reparar na força do vento, ele teve medo. E quando o medo entrou, começou a afundar. Perceba um detalhe: o vento já existia, as ondas já estavam ali quando Pedro estava andando. A tempestade, ela não mudou. O que mudou foi o foco de Pedro. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, a fé governava os seus passos. Quando seus olhos passaram para a tempestade, o medo começou a governar o seu coração. Talvez seja exatamente isso que Deus queira falar com você hoje. O problema não é que existam ventos ao seu redor. O problema é permitir que eles se tornem maiores do que Cristo diante dos seus olhos. Por isso hoje eu quero convidar você a fazer o mesmo que Pedro precisou fazer. Volte os seus olhos para Jesus. Talvez a tempestade ainda esteja aí, talvez o vento continue soprando, mas quando Cristo volta a ocupar o centro da nossa visão, o medo deixa de ocupar o centro do nosso coração. Este é o tempo de você voltar os seus olhos para Jesus. Os ventos podem até continuar soprando, mas eles nunca serão maiores do que aquele que te chamou para andar sobre as águas. Amém? Eu quero encerrar esse devocional te convidando a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração junto comigo? Jesus, nesse momento agora eu te convido para que o Senhor de fato assuma o lugar principal nos nossos corações, Senhor. Nós queremos abrir mão de todo medo, de tudo aquilo que tem ocupado os nossos corações, Senhor, que não tem a importância que o Senhor tem. Nós queremos declarar que o Senhor Jesus tem a primazia sobre as nossas vidas, o Senhor tem um lugar de maior importância nos nossos corações. Por isso nós abrimos mão, Senhor, de tudo aquilo que vinha ocupando o seu lugar, Senhor.
Ajuda-nos, Senhor, a entender, ajuda essa pessoa que está me assistindo agora a entender, a mapear dentro do coração dela, Senhor, o que tem ocupado espaço no lugar do coração que deveria ser o seu lugar, Jesus. Que os nossos olhos estejam voltados para Ti, Senhor, e que nós, com isso, Senhor, abramos mão de todo medo, Senhor, de tudo que vem para nos parar, Senhor. Em nome de Jesus, nós concordamos, Senhor, que os nossos olhos em Ti, Senhor, e as tempestades, os ventos fortes, nada disso vai nos assustar mais, Senhor. Que Jesus possa ocupar o lugar principal no coração de cada um que está nos assistindo, Senhor, e que os medos não nos parem, em nome de Jesus. Se essa palavra te abençoou, eu quero te convidar a compartilhar esse vídeo com alguém que você lembrou agora, uma pessoa que Deus esteja colocando no seu coração. Se inscreva no nosso canal e não esquece de curtir esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.